Nós vimos anteriormente que a spline nada mais é do que a ideia de fazer a interpolação, mas agora utilizando uma função polinomial por partes. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um certo intervalo, eu tenho um intervalo aqui de A a B, que está, o A é sempre o x0, né? O B aqui é o meu xn, então eu tenho os diversos pontos x1, x2, x3, x4, etc. Né? Bom, aqui é xn menos 1, né? Então a ideia é que eu posso colocar aqui um polinômio de índice do primeiro ponto aqui, né? Aqui é o P0, o índice de ordem R, né? Aqui é o índice 1, um PR índice 2, são polinômios diferentes, né? N-1. De tal forma que a minha função polinomial, ela é escrita como P0 de R em X, se o X estiver entre o X0 e o X1, não chegando aqui no X1, né? Que eu tenho que definir uma função. E é o PR1 se estiver entre o X1 e o X2. E assim por diante, até que na última, N-1 de X, do xn menos 1, mas agora eu vou incluir o xn, que é o último ponto, tá? Isso aqui é a minha spline, que é a função polinomial por partes. A gente viu, na verdade, que a quantidade de polinômios depende da quantidade de pontos dados, mas o grau não, né? Então, não tem relação com o número de pontos. Então, se eu estou usando polinômios de grau 1, todos esses polinômios são de grau 1, ou seja, são retas, tá? São retas, independente da quantidade de pontos que eu tiver aqui. Eu posso ter 2 ou eu posso ter 50.000. Não faz diferença. Se a ordem da minha spline é a ordem 1, todos vão ser de ordem 1. Se a ordem for 2, todos vão ser de ordem 2. E nós vimos que a de ordem 2 foi fundamental para que a gente evitasse situações como isso, ou seja, situações em que não há suavidade na minha curva. A suavidade é garantida pela continuidade da derivada primeira, né? Então a gente montou as splines quadráticas lineares, né, de ordem 1, e quadráticas, que é de ordem 2, na aula passada. Nessa aula a gente vai ver que nós vamos usar um grau a mais, nós vamos usar grau 3, ou seja, chamadas splines cúbicas. Então cada um desses polinômios vai ser um polinômio de grau 3. E por que isso vai ser vantajoso de utilizar esses polinômios? Então vamos ver um exemplo, vamos rever um exemplo que a gente já viu, tá? Em que a gente pegou um conjunto de pontos e aproximamos por uma spline de ordem 2. A spline que a gente obteve foi esta, né? A gente não vai obter novamente. E depois a gente traçou as splines. E a gente viu que a spline resultante era esta daqui, tá? Ou seja, os nossos dados originais era uma função de cosseno, ou seja, ela é uma função que fazia assim, né? Então você observava que essa aqui, na verdade, embora ela esteja mais próxima, ou seja, suave comparado com a spline linear, ela ainda não está muito próxima da minha função original, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é que a spline quadrática, ela garante a continuidade da spline e a suavidade da spline, né? Ou seja, a continuidade da primeira derivada, tá? Só que ela não garante que as partes vão ter a mesma concavidade. E é isso o problema que aparece aqui, ó, né? Quando você olha uma spline de quadrática, você tem trechos em que ela tem a concavidade para baixo, ó, essa parábola está voltada para baixo, essa parábola está para cima, e essa aqui está para baixo também, né? É a mesma coisa aqui, né? Ó,
A primeira parábola está para baixo, a segunda está para baixo, a terceira está para cima e a quarta está para baixo, tá? Por isso que ela dá essa alteração aqui, esse lance que ela faz assim a spline faz de oscilar desta forma, tá? Ou seja, o problema é que, aqui ó, novamente, tá vendo? Para baixo, para baixo, para baixo e essa para cima. Então essas splines quadráticas, ela tem esse problema. Eu não garanto que a concavidade vai ser toda na mesma direção, tá? E como eu garanto isso? Para garantir que a concavidade ela vai estar na mesma direção, eu preciso garantir que a derivada segunda seja contínua, né? E garantir que a derivada seja contínua é sempre naqueles pontos intermediários aqui, né? Esses pontos do meio. Eu já garanti a derivada primeira, agora eu preciso garantir a derivada segunda. Só que aí, novamente, eu tenho um problema. Se eu pegar um polinômio de grau 2, quando eu pegar a derivada segunda, ela vai ser constante. Então, eu não tenho grau de liberdade para ajustar ela para que se torne igual. Por isso que eu preciso necessariamente de um polinômio de grau maior. Ou seja, eu preciso utilizar polinômios de grau 3 para garantir a concavidade. E por isso que essas splines, então, são chamadas de splines cúbicas. Uma spline de ordem 3, então, ela é dada por um polinômio do tipo ak0 mais ak1x mais ak2x ao quadrado mais ak3x ao cubo. Lembrando aqui a nossa anotação dos coeficientes. Os coeficientes, o primeiro indica qual polinômio que ele pertence. Então, é o polinômio do intervalo xk mais 1. E o segundo coeficiente indica qual é o grau do termo que está acompanhando dentro do polinômio, que é o x elevado a 0, daqui é o x elevado a 1, daqui o x elevado a 2, daqui o x elevado a 3. Tá? E para garantir que seja uma spline, eu preciso garantir interpolação e continuidade. Então, novamente, isso eu já tinha no grau 1, né? Eu tinha que ter interpolação, ou seja, quando o polinômio é aplicado no ponto inicial, ele tem que ser igual ao ponto que eu quero interpolar. E quando ele é aplicado no seu ponto final do seu intervalo, ele tem que ser igual ao próximo ponto, né? Vai ficar mais um. Então, isso me dá uma equação, isso me dá outra equação. É a mesma equação da spline de ordem 1. Também eu preciso garantir a continuidade da derivada primeira, porque essa continuidade é que vai nos dar a suavidade da curva. Então, eu preciso que a derivada aplicada no ponto final do polinômio k seja igual à derivada do polinômio k mais 1 aplicado no ponto inicial do seu intervalo. Tá? Isso, se a gente fizer essas derivadas, igualar, a gente tem essas equações aqui nos meus A's, tá? E xk's. E eu preciso garantir a continuidade da derivada segunda, para garantir concavidade. Então, para garantir concavidade, eu preciso que a derivada segunda do polinômio, no ponto final do seu intervalo, do polinômio k, seja igual à derivada segunda do polinômio k mais 1 no seu ponto inicial. Então, fazendo a derivada segunda e aplicando x igual a xk mais 1, e essa aqui, eu tenho então essa equação que eu posso simplificar, e tenho uma equação aqui relacionando os pontos. Lembre que os nossos... quem a gente quer determinar nessas equações são os A's, não os x, tá? Os x são dados. Então, x eu vou simplesmente substituir. Bom, o que eu observo aqui é o seguinte, eu tenho cada equação dessa de interpolação e continuidade, eu tenho n valores nos n pontos, né? Portanto, eu tenho 2n equações. Cada equação de continuidade, elas são aplicadas apenas nos pontos interiores. Portanto, eu tenho um ponto a menos, então vai dar 3n menos 1. E a de continuidade de segunda derivada também, então eu vou ter 4n menos 2. Portanto, eu tenho 4n menos 2 equações, só que eu tenho 4n incógnitas. Então, eu tenho dois valores que são indeterminados. Bom, a gente podia ter feito igual fez no caso de duas variáveis, né? Que era atribuir a uma constante determinado valor. Mas nós vamos fazer diferente aqui, que é mais interessante,
que a gente satisfaça as condições de segunda derivada nos extremos, tá? Sejam igual a valores dados. Então, em vez de atribuir valor para determinadas constantes, nós vamos considerar duas novas equações, que são a derivada do polinômio zero, aplicado no primeiro ponto dele, igual a um certo valor. E a derivada no último polinômio, no seu ponto final, igual a um outro valor. Tá? Com isso, a gente completa 4n equações, então a gente tem um sistema 4n por 4n, portanto, a gente pode tentar resolver esse sistema. Bom, para montar, que resulta nessas duas equações, né? Essas duas últimas equações aqui. Se você assumir que as derivadas no ponto x0 e no ponto final são zero, então diz-se que, nesse caso, ela é uma natural ou livre, uma spline natural, uma spline livre, tá? Já que a derivada é zero. Para montar o sistema linear, ficar de uma forma bem interessante, a gente costuma seguir a seguinte sequência. A gente monta primeiro a equação do ponto inicial, tá? Então a ideia é sempre seguindo da esquerda para a direita, como a gente fez no caso da spline quadrática. Então a derivada no primeiro ponto, a derivada segunda no primeiro ponto, é a primeira equação. Então a derivada segunda no primeiro ponto é a primeira equação que eu vou colocar. Depois, para cada intervalo, né? Então cada intervalo desse aqui, ó, esse intervalo, depois esse, depois esse, depois esse, eu vou colocar as condições de interpolação e continuidade, tá? Então eu vou colocar aqui a equação de interpolação e continuidade, ou seja, essas duas equações, tá? Continuando ainda, né? Ó, tá dentro desse item, então o A, o B. Eu vou colocar a continuidade da primeira derivada na sequência, tá? Que aí eu estou seguindo aqui, então eu coloquei derivada segunda desse, a interpolação e continuidade da primeira derivada e vou colocar continuidade da segunda derivada. Tudo para o primeiro polinômio, tá? Portanto, eu tenho aqui, ó, para cada intervalo, interpolação e continuidade da primeira derivada e continuidade da segunda derivada, tá? Depois que eu fizer todos os intervalos, eu vou para o intervalo final. O intervalo final, ele só tem interpolação e continuidade. Ele não tem derivadas, né? Não tem ponto intermediário, tá? Então eu não posso falar em continuidade, em suavidade e concavidade aqui, tá? E aí, finalmente, eu vou pegar a última equação, que é a equação de complemento, né, que a gente fez, que é a derivada segunda no último ponto. Então, eu estou fazendo aqui a derivada segunda nesse último ponto, igualando ao valor dado. Com isso, eu montei um sistema de dimensão 4n por 4n. Bom, vamos fazer um exemplo. Para essa equação, para esse exemplo que a gente já fez para o caso quadrático e linear, vamos fazer agora também para de ordem 3. Então eu tenho aqui, ó, as equações, tá? Então se você pegar aqui, a gente tem aqui a equação de interpolação, a equação da segunda derivada igual a, eu considerei aqui, não falei, mas foi derivada igual a zero. Então, observe que você tem que exatamente 2a02 mais 2a03 igual a zero, né? Lembra que eu vou multiplicar essa linha por esta coluna e igualar a primeira, né? Então, eu tenho 2a02 mais 6a03 igual a zero. Se a gente voltar lá na montagem, a gente vai ver que é exatamente essa equação aqui, ó. 2a02 mais 6a03, né? Vezes o x0. Como o x0
aqui é 1, por isso que ficou só o 6 aqui, e não ficou 6 vezes x0, né? O valor do x0. 6 vezes 1, 6. Igual a 0. Então, essa foi a primeira equação. Tá? Igual ao valor da derivada, que no caso eu considerei 0. Bom, a segunda linha, a gente sabe que é dado pela condição de interpolação. Então, eu tenho aqui, como eu estou com k igual a 0, vai ser A00 mais A01 x0. O x0 é 1. Então, vai A00 mais A01 mais A02 mais A03 igual ao f de 0. O f de 0 é 4, tá? Então, portanto, vai dar A01, 0 mais A01 mais A02 mais A03 igual a 4. Se a gente voltar aqui na nosso sistema, ó, tem exatamente isso. 1, A00, A01, A02, A03 igual a 4, tá? Que é a segunda linha. Depois eu tenho que colocar a condição de continuidade. Condição de continuidade é o mesmo polinômio aplicado em xk mais 1. Então, o índice dos coeficientes é o mesmo, A00, A01, A02, A03. O que muda é que em vez de x1 aqui vai ser x2. E o x2 para esse exemplo é 2. Portanto, vai aparecer aqui na minha equação A00 mais 2 A01 mais 4 A02 mais 8 A03. Então, a gente tem aqui, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 8, tá vendo? Tudo multiplicando os primeiros coeficientes. Observe que esse bloco inicial aqui, ó, é das primeiras variáveis, né? Se você quiser facilitar a compreensão, você pode considerar uma divisão aqui pelos intervalos, né? Então, você pode considerar aqui, ó, isso aqui é do intervalo referente ao primeiro polinômio, isso aqui é referente ao segundo polinômio, e esse aqui é do terceiro polinômio, né? Por que isso? Porque eu tenho 4 pontos, ou seja, eu tenho 3 intervalos, então eu tenho 3 polinômios, um para cada intervalo. Por isso que eu tenho os coeficientes de cada um deles. Então, você vê que eu estou fazendo a equação sempre no primeiro intervalo. Eu fiz aqui a derivada segunda do primeiro polinômio no ponto x0, interpolação no ponto x0, continuidade no ponto x1, e agora eu vou fazer a derivada primeira e a derivada segunda, tá? Derivada primeira e derivada segunda. Então, se a gente quiser ainda mais facilitar ainda mais a compreensão aqui, vou pôr de uma outra cor, a gente pode dividir isso aqui nas equações, né? Essa aqui é a equação, é a linha da derivada segunda no ponto inicial. Essa aqui é referente às equações que aparecem aplicadas no primeiro polinômio. Aqui 4 no segundo, né? Essa aqui é do intervalo final. E essa aqui é da última, tá? Vai ficar mais fácil ainda para enxergar. Então, você tem aqui, ó, como você tem 3 intervalos, você tem só 2 que tem pontos intermediários. Então, você tem aqui interpolação, continuidade. Essa aqui vai dar a derivada primeira, ó. Então, voltando lá nas nossas equações, tá? A continuidade da segunda derivada, quando k igual a 0, vai dar A02 mais 3A03, xk mais 1 é x1, é x2, que é 2, né? X1, que é 2. Então, vai dar A02 mais 6A03. Por isso que aparece aqui, ó. Eu acho que eu fui para a derivada errada. Derivada primeira, fui para a derivada segunda, tá? Desculpe. A derivada primeira é essa daqui, né? A derivada primeira é A01 mais 2A02 mais 3A03, tudo multiplicado no ponto x2, então x1, que é 2.
Então vai dar a 0,1 mais 4 a 0,2 mais 6 a 0,3, que é o que aparece aqui, ó, tá? 1 mais 4, fiz conta errada, voltando, vamos lá. É 1, aqui é 2, vai dar 4, aqui é 4 vezes 3, vai dar 12, perfeito. Então dá 1 a 0,1 mais 2 a 0,2, mais 4 a 0,2, mais 12 a 0,3. Aqui tá certinho, tá? Só que essa equação, ela relaciona com os coeficientes do próximo polinômio, por isso que aparecem valores aqui na seção do próximo polinômio, né? Então, a gente tem aqui exatamente a igualdade, né? Como é igualdade, eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, aqui vai ficar, se aqui o cara era 0, aqui vai ser A11, A12, A13. Os valores vão ser o mesmo, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 4 aqui vai dar 12. Só que vai estar com o sinal trocado. Por isso que aparece aqui, ó, exatamente nas linhas correspondentes, né? Menos 1, menos 4 e menos 12. Para facilitar, né? A gente enxerga aqui que isso está multiplicando aqui, né? Tá? Que vai dar exatamente os coeficientes. Você pode indicar aqui em cima, tá? Quem é cada um desses coeficientes, né? Ó, então aqui eu tenho aqui o A00, aqui é o A01, o A02, o A03. Aqui é o A10, A11, A12, A13. Aqui vai ser o A20, o A21, o A22 e o A23, tá? São as variáveis, os valores que eu quero determinar. Então, você multiplica exatamente, corresponde a isso, né? Ó, 1 vezes a 0,1, mais 4 a 0,2, mais 12 a 0,3, menos a 0,1, menos 4 a 1,2, menos 12 a 1,3, igual a 0. Que é a quarta linha correspondente aqui. Finalmente, agora sim, né? A gente vai fazer a derivada segunda. A derivada segunda da mesma forma. Quando cai igual a 0, vai ficar A02 mais 3 vezes A03 vezes o x1, que é 2. Então, vai dar mais 6 vezes A03, né? Que dá esse pedaço aqui, ó. 1 A02 mais 6 A03. Só que tem a segunda parte, né? E a segunda parte é exatamente aqui, quando cai a 0, vai dar 1, 2, mais 3 vezes A1, 1, vezes 2. Então, vai dar mais 6 vezes. Como eu passo para lá, fica com o sinal trocado. Por isso que aparece aqui menos 1 a 1, 2, menos 6 a 1, 3. Ok? Os coeficientes do terceiro polinômio não aparecem nessa etapa. Só que aí eu tenho mais um intervalo. E nesse intervalo, eu vou repetir o processo. Agora, usando o polinômio 2 e os pontos que vão ser este e este. Primeiro eu usei este e este, agora eu vou usar este e este. Então, eu faço interpolação, continuidade, suavidade e concavidade. Tá? As 4 equações. E igualo aos valores respectivos, né? Ao 2 e o 3 que vem da tabela, 0 e 0, porque essas equações de suavidade e concavidade são sempre iguais a 0. E, finalmente, eu vou para o último intervalo, né? Já que eu tenho 3 intervalos, já fiz 2, o terceiro é o último. Então, o terceiro, ele entra nesse intervalo final, em que eu só faço eu só observo a interpolação e a continuidade, né? Então, eu vou aplicar aqui a interpolação, ó, tá vendo? Exatamente aqui nos 4 pontos, né? Considerando as potências agora desses pontos, os 2 últimos pontos, 3 e 4, tá? 3 e 4. E, finalmente, na última região, eu vou pôr, na última linha, a derivada no intervalo final, do último polinômio no último ponto, tá? Eu estou aqui, ó, cheguei aqui, então eu vou fazer a derivada segunda deste polinômio neste ponto final. Então, para fazer isso, eu chego, então, exatamente aqui nessa equação, observando que o meu n aqui nesse exemplo é 3, né? Meu n é 3, portanto, aqui eu vou usar o 2, né?
Então vai ficar A2, 2, 2 vezes A2, 2, mais 6 vezes A2, 3, vezes o x3. O x3 é 5. Não, é 4, né? O x3 é 4. Portanto, eu vou ter 4, vou ter 24 aqui e eu vou ter 2, né? Então, eu fiquei aqui com a equação 2, 24 igual a 0, tá? Pronto, montei o meu sistema, né? Agora, eu só preciso resolver esse sistema. Então, resolvendo esse sistema linear, que é a forma como as equações são montadas aqui, esse determinante é sempre diferente de 0. Então, eu encontro uma solução única e eu vou encontrar, então, essas respostas, né? Vocês podem verificar aí, para o meu sistema linear, onde cada um desses coeficientes vai ser aplicado no seu respectivo polinômio. Então, esse aqui é do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, eu tenho esses 3 polinômios e eles vão me descrever, né? A junção desses 3 vai me descrever a spline. Essa é a resposta que eu preciso, né? E na hora que eu monto as splines para essa função, eu tenho aqui, ó, a spline índice 0, está em verde, essa daqui, ó, tá? Observe que ela não é uma parábola, é uma cúbica, né? A azul é a de ordem 1, é a primeira, o P1, e a P2 é essa daqui. Então, ela vai esse trecho aqui inicial na P1, P0, nesse trecho aqui na P1 e nesse trecho aqui na P2, tá? Então, você vê que ela é não só suave, como as concavidades nos trechos que ela pega, ó, esse ponto está para cima, esse aqui está para cima, e a concavidade desse está para cima. Todas as concavidades estão também para a mesma direção. Então, eu obtive essa resposta. Para vocês compararem melhor, nós temos uma figura aqui com as 3 splines, né? As 3 splines de ordens diferentes. Então, eu tenho a primeira aqui, para os mesmos conjuntos de pontos, a linear, olha como ela fica, a quadrática, e olha a spline cúbica, né? Então, é muito mais razoável a cúbica do que qualquer uma das outras duas, né? Por isso que as splines cúbicas são tão famosas e tão utilizadas de forma geral aí na computação e em outras situações, tá? Bom, vamos fazer um outro exemplo, utilizando aqueles outro conjunto de pontos, que vocês lembram que eu falei para vocês que vieram da ideia de utilizar um pedaço aqui da função cosseno, né? Eu não vou montar o sistema, mas vou simplesmente calcular a spline cúbica correspondente, tá? E vou mostrar para vocês o resultado final. Então, a spline cúbica, ela deu aqui, ó, o primeiro trecho, o segundo trecho, essa daqui, o terceiro é essa daqui e o quarto é esta daqui. Então, a junção dessas duas aqui, ó, juntou esse trecho aqui da primeira, esse trecho aqui da segunda, esse trecho da terceira e esse trecho da quarta. Esse resultado aqui, ele é bem curioso, né? Porque ele dá a impressão de ter uma concavidade ao contrário aqui, mas não tem. Ó, observe que a concavidade da primeira, nesse trecho aqui, é para cá, para baixo. A concavidade da segunda, desculpa, a primeira é essa, né? É para baixo. A segunda é azul, também é para baixo, tá? Também é para baixo. A terceira, que é essa rosa, também é... Cadê? Ela faz isso aqui, ó, e volta para cá. Então, o trecho que eu estou usando da terceira é esse, tá para baixo. E o da quarta também tá para baixo. Mas na junção dessas duas aqui, deu uma impressão de ter uma concavidade voltada para cima. Mas foi somente um efeito visual aqui que apareceu na hora de fazer a junção das duas, tá? Também comparando os 3 resultados, nós temos aqui o caso em vermelho, a spline de ordem 1, a de ordem 2, a quadrática, e a de ordem 3, que deu esse resultado correspondente aqui, tá? Bom, nós ainda estamos restritos à questão de resolver ou de montar um sistema linear de ordem 4n por 4n.
Então, da mesma forma como a gente fez na spline quadrática, existe um esquema prático para reduzir o tamanho desse sistema de 4n para n por n, que é muito mais razoável para ser resolvido. A gente vai ver na próxima aula.